Namastê, turminha querida. Estava pensando, será que existe uma voz interna que vem lá do coração? E se essa voz interna existe, como é possível a gente aprender a escutá-la? Esse tema pode parecer meio démodé, fora de moda, né? Para essa, racionalidade que a gente vive. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês como eu venho escutando a voz do meu coração e como isso tem me ajudado a enfrentar com mais beleza, com mais leveza e com mais compaixão a todo esse período que nós estamos vivendo de pandemia. Meu nome é Patrícia Leme, meu apelido é Pazu e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um dia desses, uma amiga estava me contando que ela recebeu a visita, durante esses tempos aí de pandemia, dos sogros que chegaram na casa dela, todos já com máscara, paramentados, para uma visita distante, assim. Mas eles estavam com saudade de se olhar, de conversar. E ela disse que então ficou muito feliz, muito alegre com aquela visita, que faz tempo que ela não recebia alguma, claro, e que começou uns assuntos normais de família, aquela coisa toda. Não dava para tomar um cafezinho, né, turma? Mas eles começaram a conversar do quê? Daquele ponto crucial de política. Então a gente via que ela me contava que o marido dela tinha uma posição política diferente do sogro. E começou aquela conversa que começou a ficar um pouco... sabe quando dá aquela... que ela começou a ficar meio sem graça, começou a querer mudar de assunto. Vocês já passaram por isso? Aquele incômodozinho que fica pairando na mesa, né? E começou uma discussão quase ali. Não, você não tá vendo esse lado. E o outro, não, mas você acredita nisso? Aquela coisa toda que a gente vê no Facebook, que a gente vê no Insta, que a gente vê na nossa vida, até chegar no núcleo familiar. Pontos de vista diferentes. E depois que a visita foi embora, ela me disse que começou a conversar com o marido dela, que também ficou um pouco assim, incomodado, constrangido, né? Porque ficou aquele climão, né, turma? Que fica na mesa do Natal, que fica... Porque é uma discussão. E ela falou pra mim que desde esse dia que houve esse episódio, ela começou a agir diferentemente. Ela começou a conversar com as pessoas, com os pais dela, com os sogros, com o marido, com aqueles amigos, mesmo que tivesse uma diferença política, de visão de mundo, de valores muito diferentes do dela, começou a falar com eles como se fosse o último dia que ela fosse conversar, como se fosse a última oportunidade que ela tivesse de estar com aquelas pessoas, seja pelo telefone, seja presencialmente. E ela disse que isso fez toda a diferença na vida dela. Que a partir disso, as conversas mudaram de tema. E foram para muito mais um aspecto, como você está se sentindo? O que é que está te fazendo bem? Tem algo te incomodando? Muito mais para o essencial naquela família, com aqueles amigos. Gente, eu achei tão bacana. Não é verdade? Imagina você conversar com uma pessoa que você sabe que é a última vez, você vai falar do quê? Do presidente, do inquérito do Queiroz, do não sei o que... Não que isso não seja importante, mas com aquela animosidade, com aquela raiva que às vezes a gente tá, com aquele incômodo tão grande, vai descontar no sogro, na sogra, na amiga. Não é verdade? Aquela frustração que você fala, gente, não é possível que o povo é cego, não está enxergando. Toda aquela indignação que às vezes a gente tem perante a situação que a gente está vendo, né? Ela não disse, vou começar a ver com outros olhos, como se fosse a última vez. E aí eu deixo emergir o que é mais importante. O que é, gente? A relação que eu tenho, a gratidão de ter essas pessoas na minha vida. Turma, vou contar um segredo. Essa amiga, na verdade, mora dentro de mim. Não é uma amiga fora. Vocês já repararam como a gente tem duas vozezinhas? Às vezes tem muita, né? Mas duas principais dentro da gente. Uma que é aquela que, pelo amor de Deus, é aquela reclamenta. É aquela que já vem com toda aquela fúria, que reage e tal. E tem aquela que eu chamo a voz do coração, que é sempre a sábia, que sabe exatamente qual a melhor e a mais elevada maneira de lidar com uma situação, de responder
pode ser com firmeza, com como for, da melhor maneira a uma pessoa, a uma situação, a um problema. Sempre tem aquelas duas vozezinhas. Que vozinha que a gente vem ouvindo, turma? A quem a gente está dando atenção? Eu resolvi ouvir essa minha voz, amiga, essa voz do meu coração, e tudo mudou de verdade. É possível a gente escutar essa vozinha? Turma, se a nossa mente está uma bagunça, uma barulheira, certamente vai ficar difícil saber quem está falando aí. Ei! É a voz certa, a voz errada, o que está falando dentro de mim? Claro que fica difícil, né, turminha? Por isso, turminha, o processo de meditação, da gente conseguir serenar a mente, a gente vai vendo isso com mais clareza. É como se tivesse, sabe aquelas purpurinas assim dentro de um copo d'água, tudo chacoalhando? E quando você vai meditando, as purpurinas elas vão decantando, vão ficando no fundo do copo, e como se fosse a mente. Então, toda aquela purpurina são todas essas vozes, todos esses pensamentos, a mente fica mais clara. Então, a gente tem a oportunidade de ouvir a voz que vem do nosso coração. A voz do nosso coração, turminha, no meu modo de sentir, na minha experiência, é aquela que sabe o que exatamente vai fazer bem para você, de verdade. De verdade. E isso é tão profundo, porque no fundo a gente não quer sofrer. A gente realmente quer fazer bem pra gente. Só que às vezes a gente dá uma perdida aí. A gente acha que na briga, no embate, manifestando uma raiva assim permanente, a gente vai resolver os problemas. Turma, não quero dizer que a gente deve ser indiferente ao mundo. Não, eu toquei minha voz interna. Não é nada disso. Mas serenar por alguns instantes antes de responder. Antes de você fazer alguma coisa que talvez você se arrependesse depois. Isso sim é uma violência contra você mesmo, contra eu mesma, não é? Então eu tenho usado a prática da meditação diária. Turma, não é sentar 5 horas, é um estado da mente em que você observa o que está acontecendo, observa os pensamentos passando. Tem uma metáfora muito bonita que os mestres da meditação nos trazem, que é como se a nossa mente fosse o seguinte cenário: um rio caudaloso, que às vezes tem ondas, que às vezes passa um bote, e uma praia. E que a consciência é essa que está sentada na areia, observando, capaz de fora do rio, observar o que está passando naquele rio. É pensamento de um jeito, é voz interna, é discurso, é emoção, é sentimento. Vai tudo passando naquele rio. Onde você está? Na areia. Por vezes a gente mergulha no rio sem querer. Normalmente a gente faz isso, turminha, dá aquele pulo lá, nem percebe. Enquanto o lago está sereno, você está lá, navegando. Daqui a pouco vem uma cachoeira, você vai parar no fundo do rio, fica rolando lá, fala, meu Deus... Ele fala, volta uma e outra vez para cá. Como eu tenho usado isso no meu dia a dia? Toda vez que eu percebo um pensamento, e a facilidade aí vem de perceber pensamentos negativos ou que possam ser violentos comigo ou destrutivos de alguma maneira, eu pego eles no pulo. E eu me lembro, isso é só um pensamento. Só está passando na minha timeline. Da mesma maneira que ele chega, ele vai embora. Daqui a pouco vem um outro, um outro, um outro. E com isso eu me torno um observador, uma observadora do meu conteúdo mental. E esse distanciamento é tão benéfico que você sai daquele turbilhão que está acontecendo dentro de você. Você se desidentifica daquela bagunça geral. E você vê que você não é todo aquele conteúdo. E o que traz isso, gente? Serenidade, claro. Você olha, o turbilhão vai passando. O que é permanente nisso tudo? Aqueles pensamentos, aquela situação, aquela sensação que parece que vai ficar eterna ali dentro de mim? Não. A consciência sobre tudo o que acontece. Então, turminha, a gente começou esse vídeo com a pergunta se vocês acreditam que existe uma voz do coração. E se existe, se a gente pode acessá-la. Claro, isso é uma experiência absolutamente pessoal. Eu compartilhei a minha. E eu vou fazer o convite para vocês começarem a
botar reparo, começar a observar quais são as vozes que vêm falando dentro de você e em quem você acredita. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe com seus amigos, deixa comentário, eu adoro. Namastê, turminha!